É só acessar o... No ar, mais um episódio do podcast Política de Primeira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É sempre uma honra estar aqui nesse espaço. São mais de 20 episódios já produzidos, com diferentes assuntos, sempre com o eixo da política e de todas as vertentes da política, um espaço para esse debate de ideias. E tudo isso para agradecer a sua audiência, a sua companhia e todo tipo de interação que você promove para este podcast. Nós ficamos muito honrados e convidamos para mais um episódio. Muito obrigado pela companhia. Eu sou o Fabiano Arruda, ao lado de Henrique Schuto. Mais de 20 episódios já, Schuto. Parece que começou ontem. Começou ontem, né? É rápido. E aí, olha, números que nos ajudam a entender um pouco deste espaço da relevância, sobretudo para que você forme suas convicções neste cenário sempre muito importante da política. Muito obrigado pela companhia. A nossa convidada entrevistada de hoje, a ex-senadora da República, Marisa Serrano Ferzelli. Marisa Serrano, muito bem-vinda. Como é que a senhora está? É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã. Marisa Serrano, professora, né? Foi secretária de Educação do Estado, vereadora, vice-prefeita, deputada federal, senadora, conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Antes de já fazer a primeira pergunta para a senhora, quero pedir licença para fazer sempre esse convite para você já deixar o seu like no vídeo, curta sempre, é muito importante que você se inscreva também no nosso canal e ative os sininhos de notificação. Esse movimento todo é muito importante. A senhora construiu uma das trajetórias mais consistentes da política de Mato Grosso do Sul, os cargos nos ajudam a entender um pouco disso, e marcada pela presença feminina, né? Área da educação, teve momentos decisivos nessa vida pública estadual. A senhora nasceu em Campo Grande, tem a senhora de Bela Vista, a senhora de Bela Vista, Bela Vista, e tem essa ligação com Campo Grande também muito forte, é isso que eu ia dizer. Como é que foi essa transição da vida do magistério, da sala de aula, de ser professora, para a vida pública? Bom, isso é uma consequência de uma época. Eu estava, desde antes de 64, o Brasil estava em burburinho. Nós tivemos logo depois a Revolução. E nós tínhamos, naquela época, os grupos de estudantes que se uniam em células de discussões políticas e educacionais. Cada escola de Campo Grande, das maiores, tinha o seu grupo formado de alunos que se reuniam nós tínhamos os nossos conclaves que fazíamos para debater assuntos educacionais e políticos na época. Tanto que isso, tínhamos a UNE como nacional e nos estados nós tínhamos as nossas uniões estaduais. Eu fazia parte da união nossa do Colégio Auxiliadora, que depois, terminando o científico, já no final do científico, elas extinguiram o científico, nós fomos para o Estadual Campo Grandense. E no Estadual Campo Grandense, em 64, que foi o ano da Revolução, nós continuamos as nossas discussões políticas também, porque fazia parte de uma época efervescente na política nacional, e consequentemente na estadual e na municipal. A partir daí, em 64, quando em 65 fomos para a faculdade e o senhor estava me perguntando como é que eu fui para fazer letras, primeiro e depois pedagogia, mas fui fazer letras porque era a primeira faculdade que Campo Grande estava tendo, que era a Faculdade Dom Aquino de Filosofia, Ciência e Letras, que depois, que hoje é o CDB. E naquela época estava começando a faculdade, nós só tínhamos isso aqui em Campo Grande. Ou senão você teria que ir para outros estados.
E como eu tinha uma irmã já estudando no Rio de Janeiro, ficava muito difícil para minha família manter duas alunas, duas filhas fora. Então eu fui fazer letras com um grupinho nosso que já estava no Estadual Campo Grandense. E é interessante que eu me lembro muito bem de uma manhã, quando nós vimos os carros do Exército, aqueles tanques, descendo a Ijucapirama, naquela época era Ijucapirama. Hoje seria Maracaju, seria, né? E a Ijucapirama, descendo, passando na frente do Colégio Estadual Campo Grandense, hoje Maria Constância de Barros Machado, os tanques todos descendo ali, e nós, todos mocinhos, saímos correndo, acabou a aula, porque aquele barulho de sirene acabou, saímos todos correndo lá para frente para ver o Exército descer. Foi o dia da 64 da Revolução. O dia da Revolução. Senadora, voltando aqui um pouquinho mais para frente. Atrás. De Bela Vista a Campo Grande, e como foi a sua infância, e por que letras, e depois, mais tarde, por que pedagogia? Teve algum... Fora esse motivo de ser o primeiro curso, mas era uma vocação? De repente a senhora se arrepende dessas escolhas hoje, ou foram escolhas certeiras? Eu já dava aula particular há muito tempo, desde mocinha. Então isso já foi crescendo. Eu sempre tive esse dom e essa vontade mesmo. Gosto muito de lecionar, sempre gostei. E tenho um orgulho enorme de ser professora. Quando pergunto, como é que eu chamo a senhora? Professora Marisa, você não vai errar nunca. Então, fui ser professora pela contingência da minha vida aqui em Campo Grande, mas também por vontade própria, que eu poderia ter seguido outras profissões. Mas não, porque eu sempre gostei mesmo de lecionar. E até hoje. Gosto muito ainda, tenho um grupo, faço parte de um grupo de sarau com umas amigas, até antes de ontem tivemos uma reunião magnífica, que todo mês nós discutimos um tema de literatura, debatemos com nomes que possam nos acrescentar mais ainda, e gosto muito de ler, sempre gostei. Então é uma forma que eu tenho de continuar sempre ligada à cultura e a educação. A senhora fez um relato aqui da época de 64, a senhora ainda jovem, falando da discussão de pautas importantes. Para a senhora, naquela época, jovem, mulher, como é que era isso? Tinha muita resistência? Na família, como era? Porque o mundo hoje debate isso, a importância da presença feminina lá atrás. Então, nessa época, como é que foi para a senhora? Não era fácil, claro. Não é fácil hoje, imagina naquela época. Mas foi uma época que as mulheres, a grande porta para todas nós era a educação, era ser professora. Tanto que até hoje, a maioria, se você vai no colégio, a maioria dos profissionais ali de educação são femininos. E a educação foi a grande porta de entrada. Eu fiz concurso na prefeitura e em 68 fui lecionar no colégio, naquela época, Colégio Arlindo Lima, que fica atrás da prefeitura. E onde é a prefeitura hoje era um grande campo de ciganos que ali se estabeleciam na época. Nós não tínhamos naquela época asfalto, o asfalto nosso chegava até onde é o obelisco hoje, e depois era terra, e era uma época para nós muito difícil, e éramos quase todas mulheres naquela época lecionando. Então, o que significa que não são as dificuldades da vida, às vezes, que fazem com que a gente possa deixar de conquistar os nossos espaços. Até hoje, quando eu vejo essas meninas com todas as dificuldades, lutando, conquistando um espaço, eu falo, sempre foi assim. A gente sempre lutou para conquistar os nossos espaços, independente, com todas as dificuldades que tínhamos. A educação, para mim, foi a grande porta, e sempre fui muito grata a tudo que eu conquistei na educação. Fui diretora da escola lá no José Valentim, lá no Jockey Club, numa época à noite, que era primário de manhã e ginásio à noite. Eu era diretora do ginásio à noite. Não tinha luz elétrica,
numa época que o colonião naquela Marco Roberto ali era imenso. Os alunos traziam armas para a escola à noite, traziam faca, traziam soco inglês, eles tinham que fazer isso, porque não tinha alternativa para poder estudar. A maioria era homens, rapazes, e nós dava aula com lampião a gás. E vocês imaginam, hoje quase ninguém conhece lampião a gás dentro de casa, mas o lampião a gás tem uma camisinha, todo dia estourava uma camisinha, saía gás, inalavam gás, era aquela confusão todo dia. Então era uma época muito difícil. E eu fico feliz que lá no José Valentim, lá no Jockey Club, tem lá a galeria dos diretores. Estou lá, ainda mocinha, lá no Jockey Club. Que história, né? Foi uma época muito difícil, mas essas agruras da vida que fazem a gente crescer. E talvez deem a gente um estofo que a gente precisa para os embates da vida. Uhum. Eu acho que muito dos embates políticos que eu enfrentei durante a minha vida, eu consegui ultrapassar por essa vida que eu tive de tenacidade mesmo, de luta. Eu atravessei tantos obstáculos que me fizeram depois ter mais facilidade para me conquistar outras conquistas lá na frente. Senadora, acho que a senhora já meio que encaminhou a uma pergunta que a gente ia fazer agora, que era se há uma lembrança que marcou nos tempos de professora, que mudou a sua visão sobre política e cidadania. Então é um conjunto de fatores que mudaram então essa visão, todas essas experiências, né, de dificuldade. A senhora estava também comentando que, um pouco antes da gravação, que a senhora também, numa época que não tinha as CINFES, não tinha as creches municipais, eram iniciativas ali, meio que na garra ali, né, de dar educação para as crianças para menor de 5 anos. É verdade. Hoje em dia nós criticamos muito porque não temos creche e educação infantil para as nossas crianças pequenas. E isso é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. A ciência sabe disso e nós sabemos disso. Mas houve uma época em que a Ângela Costa, que tinha uma escola aqui em Campo Grande, e professora, teve no Rio de Janeiro um congresso, primeiro congresso, para falar sobre educação de criança pequena. No Brasil, isso não existia. E a Ângela esteve lá e trouxe a ideia de criarmos aqui, uma ideia que saiu nesse congresso do Rio de Janeiro, creches domiciliares, que eram mães que ficavam nas suas casas e que recebiam filhos das vizinhas enquanto as outras mães trabalhavam. Era uma forma de as crianças sejam cuidadas, alimentadas, e faríamos uma estrutura para dar a parte pedagógica que auxiliasse essas crianças a crescerem também, independente do poder público. E a Ângela trouxe a ideia, eram 7 professoras quando ela nos convidou, e criamos uma associação, a associação era nacional, aliás, internacional, nacional, a OMEP, que infelizmente depois aqui desvirtuou-se, mas na época foi importantíssimo para o nosso estado e para a nossa cidade. A Ângela ficou presidente, eu vice, logo depois a Ângela, pelos problemas que ela tinha na escola, que ela precisava trabalhar com mais assiduidade, eu assumi a presidência da OMEP. E tínhamos um amigo muito querido no bairro Tiradentes, Muniz Saad, nos cedeu uma casinha de madeira, que não existe mais, e nos cedeu essa casinha e nós começamos a montar as creches domiciliares da OMEP no bairro Tiradentes. Naquela época, muita dificuldade, não tinha asfalto. E nós precisávamos ajudar essas mães a cuidar das crianças. Eu estando aqui da TV Morena, não posso deixar de fazer uma homenagem ao ex-Zaran, que durante mais de 2 anos, quase 3 anos, ele mensalmente mandava o gás, que na época estava começando aqui a distribuição de gás da Copagás, para as casas das mães crecheiras no bairro Tiradentes. Era a forma como nós tínhamos de ter o gás para elas poderem cozinhar.
Os amigos todos ajudavam com alimentação, nós fazíamos grandes campanhas, todo mundo ajudava com alimentação, então a casa era cedida por um amigo, o gás era o ESE que garantia para a gente, a alimentação os amigos conseguiam, e eu consegui na época, com a Prefeitura Municipal, a cedência de um grupinho de professoras que nos davam o suporte pedagógico. Iam lá, trabalhavam lá comigo, e eu trabalhava comigo não, porque eu tinha o meu trabalho, eu era na época delegada do Ministério da Educação. E elas trabalhavam lá e conseguiam manter a parte pedagógica. Tinha 2 médicos, um deles o Pereirinha, que já faleceu, que e o outro também já faleceu, morava em Jardim, esqueci o nome dele agora. Mas eram 2 médicos, pediatras, que faziam o atendimento voluntário. Antes de ir para o consultório, uma vez por semana, eles iam lá. As criancinhas vinham de cada creche, eles olhavam cada criança, etc. Tal. E o Pereirinha, irmão do João Pereira, o Pereirinha já faleceu, ele uma vez chegou lá e falou assim: Dona Marisa, vim aqui pedir autorização para entrar em férias. Eu falei, desde quando é gratuito? Ele nunca, né? Aí ele falou assim, não, eu tenho que pedir autorização, porque depois a senhora me manda embora. Eu falei, até parece que eu ia mandar embora alguém que estava se doando para isso. Então, essa é a história das creches que começaram no bairro Tiradentes há tantos anos, e a qual o ESE Zaram nos fez na UMEP. Eu falo que eu devo muito ao ESE, pela ajuda que ele nos deu naquela época. E pela confiança que ele teve e acreditou que a educação infantil era importante. Porque se ele não acreditasse, ele não teria me ajudado daquele jeito. Que bela homenagem, viu, senadora? Um exemplo que você vê, atravessa os tempos, atravessa tanto tempo a importância de um gesto como esse. E é por isso que o seu ESE é uma inspiração para todos nós. Então. A gente estava falando de acesso à educação infantil, a senhora dizendo o desafio daquela época. Mas hoje, tanto tempo depois, esse desafio permanece de outra forma. Aqui no município, por exemplo, muitas famílias precisam recorrer à justiça, precisam recorrer à defensoria pública, pedir ajuda porque não conseguem vagas em creches. Como é que a senhora acha que isso, de repente, pode mudar? Ou por que ao longo do tempo, continua sendo um desafio a senhora com tanta experiência na educação? Ainda não ganhou não teve essa conscientização de que é tão importante, né? Esse processo de você começar a gente já falou de números de 6 mil crianças aguardando vagas, 8 mil, esse número oscilou nos últimos anos, já falamos deste gargalo que existe na educação infantil. Por que a senhora acha que a gente acabou caminhando para esse lugar? A ciência nos dá todas as normativas da importância da formação da criança pequena. Isso é fundamental, todos nós sabemos disso, e não há pessoa esclarecida que possa contestar isso. Então, estudos no mundo inteiro que nos trazem essa vertente. Então, isso nós não discutimos, da importância fundamental da educação nos primeiros anos. Agora, essa é uma decisão política. Tudo é uma decisão política. Se nós tivermos prefeitos, e aí é a questão de prefeitura, porque educação infantil cabe às prefeituras. Se as prefeituras tiverem a consciência de que a formação do ser humano, a base da formação do ser humano, se dá nos primeiros anos, que essa é a base para o adulto, é nela que se constrói o primeiro degrau para nós termos pessoas mais equilibradas, mais decentes, mais sérias, mais ajustadas no seu mundo, são os primeiros anos. Se os nossos prefeitos e prefeitas tiverem essa consciência, eu tenho certeza que vão olhar com um olhar completamente diferente para a educação infantil. Hoje parece que fica um pouco de lado, né, a educação infantil. A grande crítica é se arrastar por tantos anos e não ter uma solução definitiva para algo que realmente não poderia esperar, né? Verdade. É questão de decisão política, né? Senadora, ainda nesse assunto da educação, mas já indo para outro patamar, como foi a transição? A senhora foi eleita a vereadora aqui em Campo Grande. Como foi a transição da sala de aula para a vida pública com mandato? Quantos anos a senhora tinha quando foi eleita vereadora?
Puxa, uma boa pergunta. Mas eu devia ter uns 25, 26 anos. Eu sempre fui muito amiga e devo muito, e é um querido amigo, o Levi Dias. E eu fazia parte do grupo do Levi desde que ele construiu o UCE, que hoje é o SESC, acho que é SESC. Na frente da prefeitura, sim. 25. E o Levi era um querido amigo. Ele foi nomeado prefeito de Campo Grande. À época, o Pedro Ossian era governador do estado de Mato Grosso. Estado Uno ainda, né? O estado Uno. E ele precisava montar uma chapa de vereadores. E ele não teve dúvida. Eu sempre fazia parte do grupo dele, trabalhava junto com ele na prefeitura como secretária adjunta de educação. Alcídio Pimentel era secretária pedagógica. Depois fui diretor da escola, na época dele. Eu não tive como dizer não ao Levi. Era um grupo político. E eu sou daquelas que acredita que não se faz política sem um grupo. E sem você respeitar o seu grupo, sem você dever explicações do seu grupo. Eu fico hoje muito triste quando eu vejo alguns políticos trocando de partido, sem dar satisfação a ninguém, como se ele tivesse sido eleito sozinho, como se ele não precisasse dar satisfação a ninguém. Ninguém se elege sozinho. Precisa ter um grupo político e para mim, isso é fundamental. Bom, Levi, eu fazia parte do grupo do Levi e ele precisava formar uma chapa. Marcelo Miranda era o candidato e não era daqui, era um engenheiro que era de Paranaíba, que morava em Cuiabá e que não tinha nada a ver com Campo Grande à época. E o Pedro Ossian colocou como candidato a prefeito. Então, nós tínhamos que dar um jeito de fazer o Marcelo Miranda ser conhecido em Campo Grande. O Levi fez montar uma boa chapa de vereadores. Dos 8 vereadores que ele lançou, ele fez 7. Então, fui candidato, porque meu grupo precisou de mim naquela época. Eu achei que eu podia ajudar. Sabia que, através da educação, eu podia dar uma boa ajuda ao Levi, e assim fiz. E, enquanto eu era vereadora, foi a época da divisão do Estado, ainda tive a oportunidade de ir a Brasília, quando o Geis assinou a divisão do Estado. A senhora teve naquela foto histórica? Ah, estive lá. Pequenininha, lá atrás, mas tive. Foi alugado um avião, e fomos de avião para Brasília. Para lá de histórico. E a senhora lembra desse sentimento ou do retrato da época na sua consciência em relação a ser vereadora, tão jovem, mulher? Como que era isso na época? Foi muito interessante porque éramos 2 vereadoras. Eu estava dizendo ao Chute que nós éramos 2 vereadoras naquela época, Nelly Baixa, professora, e Marisa Serrano, professora. 2 professoras. E hoje, a Câmara de Vereadores de Campo Grande tem 2 mulheres. Anos depois. 50 anos depois. Quer dizer, continuamos com 2 mulheres na Câmara de Vereadores. Proporcionalmente, senadora, hoje é menor, porque hoje são 29 vagas. 29 vagas. Naquela época eram menos de 20, com certeza. 12, e uma Câmara muito, vamos dizer, gabaritada. Era o Plínio Barbosa Martins, Félix Balaminuque, Ricardo Tradi, Tibana, Odilo Nakazato, Tete Sorashiro. Só isso, já 3 nipônicos. É verdade. Nelly Baixa, eu, Leon Denis Arconte, Albino Coimbra. Plínio Barbosa Martins. Então era um debate de alto nível. Alto nível. Nossas reuniões na Câmara eram excelentes. Todos ali eram mestres, vamos dizer. Excetuando eu, mas todos ali eram mestres. Nunca ouvi alguém levantar a voz, nunca ninguém disse alguma palavra de baixo calão. Os debates eram calcados mesmo em ideias, em projetos. Quanta diferença para hoje, senadora? Quanta diferença para hoje. Era um time de escola.
Porque o que você observa hoje em muitas sessões, vou pegar o Congresso como exemplo, né? O exemplo maior, muitos debates em que, infelizmente, o nível vai lá embaixo, porque a ideologia acaba sendo uma pauta nesse debate que leva a falta de respeito, as discussões muito acima do tom. A senhora vê isso, um prejuízo, um retrocesso, talvez, na arte da política? Eu vou dizer o que eu estou pensando, mudando de anos e anos, da política hoje. No mundo, não só Mato Grosso do Sul e nem só o Brasil, sim, nós estamos vivendo uma época de transição, que provavelmente nós três aqui não vamos, e muitos que estão nos ouvindo e vendo, não vão viver. Mas é uma época de transição muito acelerada e que nós não temos consciência, com tantas modificações que nós estamos vendo, e é tão curto espaço de tempo, que nós não sabemos bem qual é o resultado disso para o futuro da humanidade. A tecnologia está avançando a passos tão rápidos e às vezes tão imprevisíveis que não nos dá a visão, pelo menos delineada, desse futuro. O ser humano, acredito eu, está se sentindo encurralado. Não tem a consciência do que é melhor e do que é pior. A formação que teve não lhe dá condições de encontrar saída. Eu acho que o mundo todo, e aí independente de país, se você pegar a União Europeia, se você pegar os países totalitários, Rússia, China, Coreia, etc. tal, se pegar os países latino-americanos, os mais democratas, todos estão sentindo esse problema de futuro, de saber como fazer para achar um futuro melhor. Olha que estou com 78 anos. Eu não vi essa época, mesmo com a Revolução de 64 que eu participei, mesmo com os problemas todos que eu vivi nesses anos, eu não participei de uma época tão nebulosa como estou vendo essa, sem perspectiva de saber o que vai dar aí. Que mundo teremos, né? Muito. Então, acho que o ser humano, está se sentindo um pouco perdido. E você fala, é problema de educação? É problema de base? Mas para aí, você vê a Suécia, Dinamarca, os países de maior consciência social do mundo, começando a ter um monte de agora mesmo, de greves, de tiros, de matando gente na rua, etc. Gente, quer dizer, não é só a questão da educação, a questão de conhecimento social. Eu acho que o ser humano está numa época de transição, que eu não sei o que vem, mas muito difícil. Senadora, bom, desculpe, eu acho que foi um pouco catastrofista. Não, mas é uma avaliação pertinente. É a reflexão que a gente precisa ter, porque na verdade a gente não consegue prever que mundo a gente vai ter daqui a 5 anos. E hoje o que a gente consegue enxergar é que o extremismo, como a senhora estava falando de outros ataques violentos, mas o extremismo, ele, de alguma forma, independentemente de ideologia, tá? O extremismo é o ápice de qualquer tipo de ação, ou da violência, de esquerda, da violência em si. Então você vê o extremismo na política, que leva o debate a ser menos qualificado, o extremismo em casos violentos de outras formas, como a senhora falou, de ataques em escolas. Então, essa é a pauta que talvez eu acho que traz essa nebulosidade. Né? Senadora, a senhora estava lembrando que na sua época, quando foi vereadora, tinha 2 vereadoras em Campo Grande. Hoje, depois de 50 e poucos anos, continuamos com 2 vereadoras em Campo Grande. Na Assembleia também não é muito diferente, são 3 deputadas mulheres estaduais. O que na sua avaliação falta para ter um equilíbrio melhor nas casas de leis, em termos de quantidade? Em relação de gênero? Isso.
Não acredito que seja aí algo que precise ter nas casas. Eu acredito aí é uma decisão das mulheres mesmo, de se candidatarem e de conseguirem o seu espaço. Eu tenho conversado com várias amigas e conhecidas que eu gostaria de ver na política, que eu sei que dariam excelentes parlamentares, mas não querem saber. Tem um pouco de receio, acho que vão expor a família, vão expor os filhos principalmente. As mídias sociais foram um retrocesso muito grande para essa caminhada das mulheres, elas estão com medo de exporem a família. Eu já vi pessoas que teriam toda a condição de se candidatarem, dizer, não, Marisa, não quero saber de estar numa mídia social aí, falando coisas que não são verdadeiras. Um verdadeiro linchamento, né? Então, as mulheres estão com um pouco de receio disso, a grande maioria ainda tem esse receio. É claro, tem aquelas que enfrentam, sabem que precisam enfrentar e vão à luta. E conseguem. Mas essa época não está fácil para ninguém, nem para homens, nem para as mulheres. Eu acho que as mídias sociais têm um lado positivo, mas tem um lado negativo também, que destrói uma pessoa se quiser destruir. Sim, e isso expõe de uma tal forma, pode né? ser um óbice a que mais mulheres se candidatem. Mas eu fico contente, afinal de contas, nós temos hoje 3 senadoras. Quer dizer, já é uma... quando eu entrei, 2 senadoras, né? 2 senadoras. Não, nós tivemos 3 já. Sim, é verdade, Simone, até agora, né? A Simone. A Soraya e a Tereza, né? Então, eu falei... E a senhora 4, né? Eu falei assim, para quando eu entrei, que todo mundo falou, imagine uma mulher senadora, etc. Tal. Hoje, isso aí já é lugar comum, já se sabe que naquela casa, no Salão Azul, as mulheres também podem mandar. Que legal. Senadora, o que eu ia perguntar agora era justamente sobre isso. Há pouco nós tivemos uma outra conversa aqui no podcast, percorrendo esse mesmo ponto, ao relembrar alguns episódios recentes aqui em Mato Grosso do Sul, da violência política contra mulheres, vereadoras no interior do estado que tiveram o microfone cortado diante de uma fala que foi interpretada de uma maneira que não foi bem vista, mas, né, cortaram o microfone de uma vereadora. Aí teve outro caso em outra cidade parecida. E aí, nessa decisão de continuar na política, a senhora traz um relato que nós já ouvimos também. A mulher acaba não querendo percorrer esse caminho mais, justamente por conta da família. Mas é uma tristeza ver que a gente chega num cenário como esse, não é? Eu quero aqui deixar um testemunho. As dificuldades vão existir sempre. E eu não acredito que a gente possa baixar a voz e baixar a cabeça em qualquer situação. Se nós queremos um mundo melhor para nós e para os nossos filhos, e se a política nós estamos acabando de falar sobre a decisão política de ter creches para as nossas crianças, se as decisões políticas passam por quem detém o poder, não tem como nós mulheres, que somos a maioria da população, nos escondermos e termos medo de enfrentar situações. Eu acredito, eu posso dizer, pelo menos é a minha percepção de mim mesma, de que as pessoas me respeitam muito, porque eu sempre me fiz respeitar. Não precisei brigar, nem gritar, nem levantar a voz. Aliás, levantar a voz quando era preciso, sim. Mas sem perder a minha identidade feminina e garantir o respeito. Então, eu quero dizer a todas as mulheres que estão me ouvindo, se nós não enfrentarmos e se nós não formos maioria na política, e nós temos que fazer isso, a visão nunca vai ser feminina. Então, quando a gente diz que os homens estão mandando, que os homens não sabem, que os homens não percebem o que é importante para nós, é porque nós não estamos lá. Eu fiz a minha parte. Agora, você, mulher que está me ouvindo, tem que fazer a sua.
E se você pode entrar no seu grupo de igreja, se você pode entrar no seu grupo do seu bairro, seu núcleo de bairro, se você pode ser candidato, você seja. Você tem que ser voz ativa. Você tem que dizer o que você precisa, o que você quer, para você e para os seus filhos. Aquelas mulheres que dizem, não vou entrar na política por causa da família, eu quero dizer, é por causa da família que você deve entrar na política. E mudar o quadro que nós temos aí. Se nós não estamos contentes com o que nós temos que estar lá. E não vamos pensar que porque uma mulher ou outra mulher que está na política não corresponde àquilo que nós gostaríamos que elas fizessem enquanto são detentoras de cargo público, eu quero dizer que a maioria dos homens também estão aí e também não corresponde àquilo que nós gostaríamos. Então não é porque uma mulher às vezes não corresponde àquilo que a gente deseja, como administradora, como parlamentar, é que a gente vai desistir. Portanto, eu quero deixar aqui um libelo às mulheres. Vamos à luta. Vamos à luta. Olha que convocação, hein, Chuto? E a conversa tá tão boa que passa rápido, né, Chuto? A gente vai fazer mais aquela propaganda que a gente faz sempre com muito carinho, com muito respeito, pedindo para você curtir esse vídeo, deixa seu like, tá? Deixa seu like sempre. Se inscreva também no nosso canal, no portal Primeira Página e ative os sininhos de notificação para a gente fazer essa engrenagem continuar gerando aqui no podcast Política de Primeira. Senadora, com quem nós conversamos aqui no podcast, vários já falaram que hoje, por conta dessa polarização extrema esquerda, extrema direita, o centro deixou de existir. Hoje você tem que pender para um lado ou o outro. Como você avalia esse movimento dessa polarização tão extremada que o país vive? Não só o país, né? O mundo inteiro vive hoje. A senhora que tem uma propriedade muito bonita para falar de várias composições partidárias ao longo da história, né? Como o nosso sistema acabou se comportando ao longo do tempo em partidos, né? Hoje chegar a esse ponto parece que só tem um lado e outro. Nós somos, como você disse, você também, cara, uma época no mundo todo de ebulição política, de mudança de paradigmas. Nós estamos entrando entrando num mundo multipolar que dificilmente nós sabemos como é que essas placas tectônicas vão se organizar lá para frente. Então, está todo mundo se mexendo. E aqui no Brasil não é diferente. Nós estamos aí numa época de polarização grande, pesada. Nós vivemos um pouco disso lá atrás. Eu entrei no PSDB, que é um partido... Tinha uma filosofia social-democrata que foi, ao longo do tempo, foi diluindo. Hoje em dia, nenhum partido tem uma filosofia política clara. As pessoas não entram mais nos partidos políticos pela filosofia do partido. Isso é ruim. Isso não existe no nosso país, infelizmente. E eu vejo que nós estamos numa mudança muito grande e, no meu entender, um pouco perigosa. Nós estamos discutindo ou direita ou esquerda, como se o mundo fosse o preto ou branco. Não tem aí nuances entre isso. E não é verdade. A grande maioria da população está nesse meio. Tenho certeza disso. Não está nos extremos, né? Não está nos extremos. Não está nos extremos. Então nós estamos aí numa época muito difícil. Eu quero dizer que eu sou contra um lado e contra o outro. Isso, para mim, é ponto pacífico. Fui deputada durante 8 anos com Bolsonaro na Câmara. Conheço bem o Bolsonaro. Trabalhei com ele durante 8 anos. E vivi toda essa época política com Lula. Porque desde que Fernando Henrique deixou o governo e o Lula entrou, eu estava lá. Então, se eu vivi de perto, como tanta gente já viveu, não estou dizendo que só eu, não, todo mundo. Mas vivemos essa época e a gente, fazendo uma análise, nós retrocedemos politicamente.
E chegamos numa época que agora ou é você aqui, ou é direita ou você é esquerda. Não, eu não sou direita, do jeito que essa direita está falando, e não sou esquerda, do jeito que essa esquerda está aí. Eu posso, talvez, que não dá para a gente falar muito, mas seria, mais ou menos, uma centro-esquerda. O PSDB na sua Ou origem. uma centro-direita. Então, é um centro que pode pender para o lado na social, economia mais liberal, que é mais esquerda, vamos dizer, e mais liberal na economia. para a economia. Então, quer dizer, é um centro que não existe, claro, mas é o meu centro. Se você vai falar, você é Bolsonaro ou é Lula, não sou Bolsonaro e não sou Lula. Certo? Então, a minha perspectiva pessoal da Marisa Serrano, não é de ninguém aqui, é de que o ano que vem, na eleição para presidente da República, nós tenhamos o nome de uma pessoa equilibrada, competente, experimentada no serviço público e que nos dê a tranquilidade de não ser raivoso a tal ponto, nem para a esquerda nem para a direita, a tal ponto que a gente possa equilibrar um pouco o país. Eu estou nessa expectativa que nós tenhamos um candidato que me dê essa tranquilidade. Espero. Só para concluir esse aspecto, a senhora também, o partido acho que a senhora mais fez parte, mais integrou foi o PSDB, né? Quanto tempo de PSDB, senador? Muito tempo. E hoje a senhora é presidente de honra do partido, né? Acho que 26 O PSDB, senadora, que foi um partido... Eu sou presidente de honra do PSDB do Estado, com muita honra. O PSDB já foi um partido muito forte a nível nacional, aqui no Estado também, mas nos últimos 2 anos a gente vê o partido vem definhando, né? Perdeu 3 governadores aqui no Estado, as principais lideranças, o governador Riedel e o presidente do partido na época, ex-governador Reinaldo, mudaram de sigla. E na próxima janela partidária em março pode ter mais uma debandada. Como você se sente assim, vendo o seu partido que só ficou muito tempo definhando em nível nacional e também regionalmente? Como você avalia? Se a gente estuda a história dos partidos aqui no Brasil, eles têm altos e baixos. Sim. Alguns partidos, uns já se extinguiram, outros se reconstruíram. Eu quero dizer que o PSDB lá atrás, quando o Fernando Henrique deixou o governo, nós tivemos uma queda muito grande e achávamos que o PSDB podia acabar ali. Ele se reergueu. Eu tenho essa convicção que o PSDB se reergue. Talvez não com a força, porque ele não vai ter o poder, talvez agora. Mas é um partido que tem história, que tem bons feitos pelo país e que tem nomes, tem quadros. Dia 27 agora nós temos eleição da nova executiva nacional do partido. O Aécio deve ser o presidente, Marconi Perillo sai, o Aécio deve assumir. Conheço bem o Aécio, trabalhei com ele muitos anos, e o Aécio é um estrategista. Ele é um estrategista, ele articulador, é uma pessoa, né? Super articulado, é um articulador, é uma pessoa que não tem medo de enfrentamentos e já passou por muita coisa na vida, é uma pessoa experimentada das agruras da vida também, porque ele já passou por isso, e conhece muito de política. Vem de um estado grande como Minas Gerais, de uma história familiar muito importante para o país. Já vi o avô dele, Tancredo Neves, e eu confio muito na sabedoria do Aécio e principalmente na competência que ele vai ter de carregar o partido nessa fase difícil. Não sei como é que o partido vai ficar aqui no estado, mas já foi pequenininho e já foi muito grande. Quer dizer, agora está pequenininho outra vez, mas pode voltar a crescer, eu acredito nisso. E pela nossa história,
pelo que nós já fizemos pelo país. Então eu estou tranquila, porque eu acho que dia 27 agora nós vamos ter uma mudança. A vinda do Ciro Gomes foi importante para o partido. O retorno, na verdade, né? Seria o retorno do Ciro Gomes. O retorno do Ciro Gomes. Há outros nomes que estão sendo falados que devem retornar ao partido, e isso nos dá uma tranquilidade boa. O Tasso Gereissati continua sendo uma força grande no Ceará, que está sendo um articulador da região Nordeste. Eu acredito muito que nós vamos nos reestruturar. Tenho essa convicção. Eu quero continuar aqui no partido, ajudando os companheiros. Não pretendo e não vou sair candidata a nada, mas sou de grupo e quero continuar ajudando meu grupo aqui do PSDB nessa fase que é difícil. E eu conclamo a todos do social-democratas a se unirem nessa fase, porque nós estamos precisando de estarmos juntos para passar uma fase de turbulência que nós estamos vivendo. Seria ocupar esse espaço que existe hoje entre a direita e a esquerda, né, senadora? Porque os partidos estão, vamos dizer assim, estão indo para um lado ou para o outro, e ninguém está ficando no centro ali, né? O PSDB acho que tem esse espaço aí para ser conquistado. 2002, queria fazer esse capítulo da trajetória política da senhora. A senhora concorreu ao governo do estado, uma campanha bastante disputada, foi para o segundo turno. O que a senhora lembra dessa época? Eu falo que foi a campanha mais bonita que eu já fiz. Bonita. O meu símbolo era um girassol. E o interessante é que depois da campanha, quando eu andava por esse estado, tinha girassol em tudo quanto era jardinzinho na frente das casas desse estado. Até hoje me mandam girassol, entendeu? Porque sabem que foi uma marca da campanha. E o girassol tem aquela história de ele estar sempre voltado para a luz. Buscar o sol, né? Para o sol. E quando está nublado, um volta para o outro para trocarem as suas energias. Bom, foi a campanha mais bonita que eu já fiz, muito alegre, muito participativa. Tive um grupo muito querido e coeso junto de mim. Foi um primeiro turno muito alegre mesmo. Foi uma campanha para cima. Quando acabou o primeiro turno e eu fui para o segundo turno, que ninguém esperava, foi realmente marqueteiro nenhum me colocava no segundo turno. Eu não existia no segundo turno. O governador estava sentado na cadeira de governo com a chave do cofre e a caneta na mão. Quer dizer, era o Zeca. Na mão, né? Aquela vantagem que quem está buscando a reeleição tradicionalmente tem no sistema eleitoral nosso. Né? Então era muito difícil. Uma mulher que não era para ser candidata, porque eu não era para ser candidata, eu era presidente do partido na época. O candidato era o André Putinelli. Que era prefeito de Campo Grande na época. Que era a candidatura. Naquela época, o PSDB era coadjuvante. A candidatura, a governadora era do PMDB. Naquela época, PMDB. O André era o candidato. O André desistiu. Era para ser o Rames. O Rames não aceitou. Colocaram o Juvencio. Aí houve um problema com os prefeitos, que não aceitavam o Juvencio, dentro do MDB, não sei porquê, o problema deles lá. Bom, não tinha candidato o MDB, na época. Aí o que eles fizeram? Toma que o filho é teu. Entregaram para o PSDB. Que era aliado do MDB, que era aliado do... Era coadjuvante, na verdade, né? Quem estava comandando ali era o MDB. E foram em casa, uma noite, a cúpula do PMDB, me pedir para sair candidata. Eu lembro muito bem dessa noite, porque eu liguei para o Reinaldo e liguei para o Márcio Monteiro. O Márcio estava indo para Jardim, era prefeito de lá, estava chegando a Cidrolândia. Eu liguei e falei: Márcio, onde você está? Estou aqui em Cidrolândia, chegando a Cidrolândia. Volta, porque o MDB está vindo para cá. Liguei para o Reinaldo. Reinaldo, onde você está? Volta, vem para cá, que a turma do MDB está vindo para cá, para o meu apartamento. Aí vieram os dois. Sentamos para conversar. Eles falaram: nós não temos, fica para o PSDB. Eu falei: bom, eles não têm candidato, estão entregando aqui para nós.
Eu pensei muito, junto com o Márcio e com o Reinaldo. Márcio e Reinaldo foram e são até hoje, grandes amigos, companheiros, tiveram comigo todos os momentos bons e maus dos últimos anos da minha trajetória política. E nós pensamos muito, nosso partido era muito pequenininho ainda, era um jeito da gente crescer. Eu sabia que eu não tinha condições nenhuma, tinha dinheiro, nosso partido não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro nenhum. E era muito difícil nós conseguirmos, assim, de última hora, sem planejamento. Todo mundo sabia que era o André o candidato, e aí eu saio candidato. Eu falei, bom, é uma forma de nós nos posicionarmos, colocar nossas ideias, ir para frente, ir para a luta. Reinaldo, você topa? Eu falei, topo, vamos embora. E saí candidato numa circunstância que não era para sair. Uhum. Sem uma estratégia prévia, né? Nada. Eu não preparei para isso. Foram quantos votos naquele segundo turno, a senhora lembra? Eu não passou, Mais ou menos? A senhora não pensava em ir para o segundo turno, né? E foi para o segundo turno. 400 e poucos mil votos, se não me engano. Bom, fui candidata. Fomos para o segundo turno. E numa alegria imensa de todo mundo. Todo mundo que eu digo, no nosso grupo todo. Nesse segundo turno é que é o problema. É um rearranjo político o segundo turno. E um rearranjo político... É uma outra eleição. Uma outra eleição, que entram outras vertentes. Outros interesses. Outros interesses. E os interesses, outros, salário mais alto. Quando nós percebemos, nós estávamos sem a nossa coligação, sem o apoio que nós tínhamos tido no primeiro turno. Ou seja, os partidos que fizeram parte da sua base. Mesmo que tivesse nominalmente na aliança, fisicamente não estava. Não estava na campanha, não estava. Cheguei muitos prefeitos que me telefonaram. Teve um prefeito de Paranaíba à época que me telefonou e disse o seguinte: Marisa, mandaram retirar todo mundo dessa campanha. Eu disse que aqui, a turma que trabalha aqui é minha. E vai continuar trabalhando. Você ganhou no primeiro turno e vai ganhar no segundo. Ganhei em Paranaíba no primeiro e no segundo turno, independente. Tive outros prefeitos, teve um prefeito que disse assim, olha, mandaram retirar, retirei a turma deles, mas a minha turma continua com você. Então, eu tive desses casos, estou dando 2 exemplos, mas tive vários exemplos de prefeitos e líderes do MDB na época que continuaram comigo na campanha. Mas teve outros, é claro, que não tiveram. Bom, fui para o segundo turno sabendo que ia ser muito difícil. Que ia estar sozinha. A minha base estava muito pequena. Mas mesmo assim, reunimos a turma, vamos para a luta. Mas imagine se a gente vai desistir. Vamos lá. E fomos. E teve muita gente do MDB que esteve comigo até o final, inclusive da cúpula. E o Moca foi um deles. Bom, resultado, perdi a eleição, por poucos votos, mas foi uma campanha maravilhosa que eu fiz. Foi a campanha mais bonita, mesmo que as outras eu tenham ganho mais facilmente, essa, mesmo que eu tenha perdido, foi a campanha mais bonita que eu fiz, porque reuniu a turma, foi uma garra, todo mundo foi para a rua, aí sim que criou ânimo em quem ficou na campanha. Foi uma campanha ótima. Não sei se eu posso chamar de traição, esse recuo, imagino que seja do MDB, o principal partido, desembarque bom, pensando no que aconteceu no passado e hoje, a senhora guarda algum ressentimento, alguma mágoa dessa época? Ficou alguma aresta sendo parada? É claro que no momento não há pessoa que no momento que você tem qualquer embate assim, você não sinta. Claro que eu senti. Sim. Mas uma coisa fica, eu entendo de política, pouco pelo menos, de política, e eu sei que às vezes os interesses são outros, porque olham para o futuro de outra forma. E ali estavam olhando para o futuro, e o futuro se concretizou. E se a senhora tivesse vencido aquela eleição, o futuro não ia acontecer? O que foi feito ali foi a base para 4 anos depois.
Sim. Então, isso faz parte da política também. Uhum. Quer dizer, na hora você sente aquele baque, mas com o tempo você reflete, entende que um propósito ali. Houve um propósito. A política é um jogo. É um jogo, né? E você, às vezes, tem que saber que, às vezes, as cartas são marcadas e você tem que entrar sabendo que, às vezes, nem sempre sai do jeito que você espera. A senhora foi eleita senadora, depois Reinaldo fez 2 mandatos no governo do Estado, futuramente foi vice-prefeita. Fui vice-prefeita, o Lúdio Coelho foi um grande companheiro e uma pessoa de visão. Ele me pediu, ele e o Possário, uma tarde, que eu fosse vice-prefeito do Nelson, do MDB, sabendo que eu tinha acabado de sair de uma eleição desgastada junto com o PMDB. Mas eu sabia que o meu partido, naquela hora, estava precisando de se reerguer. E a vice-prefeitura para nós ali era importante, porque eu podia sair lá na frente, no jogo político, ter uma oportunidade melhor para mim e para o partido. Senado. Tanto que depois eu fui para o Senado. Então eu fui vice-prefeita do Nelson Trade, foram 2 anos muito bons, eu e Nelson nos demos muito bem, independente, eu tinha minha vice-prefeitura separada, minha casa, minha equipe, fizemos os nossos projetos na vice-prefeitura, o Nelson encampou todos eles e nos demos muito bem nesses 2 anos que eu fui vice-prefeita. Me deu a oportunidade e deu a oportunidade ao meu partido, primeiro, de eu me tornar presidente do PSDB. O Lúdio saiu e me indicou como presidente do partido. E deu a oportunidade de eu presidir um partido grande aqui, deu a oportunidade de eu sair candidato ao Senado, e depois vir para o Tribunal de Contas. Senadora, só uma pergunta aqui, fechando essa questão dessa eleição. Como ficou a sua relação com André Putinelli depois? Boa. Foi boa? Claro, no começo ali um pouco de desgaste. Vocês homens às vezes não entendem, mas nós mulheres às vezes somos um pouco mais sensíveis, assim. É claro, como política e como mulher eu senti muito naquela época, senti mesmo. Mas são coisas que eu sei que são da política, eu sei que era do momento e que isso não faz a pessoa ser ruim ou ser pior, não. Esse é um jogo político aqui, não diminui a pessoa, o ser humano. Me dou bem, claro, não temos grandes amizades, nunca tivemos, eu e o André, porque nunca fizemos parte do mesmo grupo, assim, mas eu respeito, é um grande político, sempre foi um grande estrategista, comandou o MDB, conseguiu sempre unir o partido, o MDB, continua até hoje sendo essa elo de ligação do partido, e eu respeito muito. Ao longo da sua trajetória política, a senhora considera que foi assim? Conseguiu não guardar nenhum ressentimento de alguém na política, ou de repente ficou alguém no meio do caminho que a senhora não conseguiu acertar? E uma pergunta que você me fez aí que eu nunca parei para raciocinar em cima. Mas algum perrengue? Não acredito que eu tenha alguma pessoa assim. Se eu pudesse ter alguma mágoa, seria dessa época que foi uma época de embate mais duro. Mais sério, né? Mais sério. Isso aí eu já ultrapassei. Não acredito que eu tenha tido. Mesmo com o PT, o Zeca, a turma, nós nunca fomos próximos. Nunca tivemos nenhum embate, nada de... quer dizer, coisas de política normal. Mas nunca tivemos um embate pessoal sério que pudesse ter consequências. Uma consequência. Senadora, agora eleita senadora da República, a primeira senadora mulher do Estado, a senhora guarda alguma... A senhora militou muito na área da educação lá no Senado, né? A senhora lembra de algum legado, algum projeto que a senhora disse, olha, esse projeto é que eu levo para mim? Eu quando entrei para ser deputada federal à época, um deputado estadual, eu estava discutindo com ele sobre educação, aí
falaram, pois é, vocês não tocam a lei da educação, e ele é um deputado federal, a lei da educação está lá parada há 22 anos no Congresso e não vai, e patati patati. Ele falou, então por que você não se candidata? Eu pensei mesmo, tá aí, vou me candidatar. E me candidatei a deputado federal. Perdi a primeira e ganhei a segunda. Porque o meu objetivo, à época que eu me candidatei a deputado federal a primeira vez, assim, de cara, foi porque nós tínhamos a lei da diretriz e base da educação nacional, que ficou 22 anos parado no Congresso, e a gente, nós professores, brigávamos muito por ela. E naquela época estávamos formando uma consciência nacional de que nós precisaríamos estar lá, os professores. Nessa época que eu me elegi deputada federal, foi uma época que saímos professores de vários estados da federação com esse intuito. Um exemplo, a Esther Grossi, do PT, independente de partido político, a Esther Grossi, do PT do Rio Grande do Sul, não sei se vocês lembram, ela pintava o cabelo de diversas cores, Maurício Requião, do Paraná, Melo, do Amazonas, que depois foi governador do Amazonas, eu saí daqui de Mato Grosso do Sul, tivemos professores de vários estados brasileiros saindo, fizemos uma boa bancada de professores e conseguimos fazer com que a nossa LDB fosse promulgada. Então, eu falo que se há algo que me traz sempre boas recordações, foi porque eu consegui, junto com os amigos que nós formamos, o grupo que nós formamos, fazer com que a LDB, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que funciona até hoje, com as suas mudanças ao longo dos anos. Mas se nós não tivéssemos ido lá, não tivéssemos brigado por isso, não tivéssemos feito o Congresso votar a lei, porque foi uma guerra para fazer com que a nossa lei fosse votada. O Nelson Marquesan também ajudou muito, mesmo sendo antagônico a Esther no Rio Grande do Sul, na hora da educação ali, nós éramos todos juntos. E votamos a LDB, que saiu. Isso, para mim, até hoje, foi o grande momento da minha vida pública na educação, foi a votação da nossa lei da educação, que perdura até hoje. Esse foi o grande momento. E depois, várias lutas na área de educação que eu empreendi durante todos esses anos. No Senado, durante essa... A senhora não completou o mandato, né? Saiu um pouco antes. Não, fiz os 4 primeiros anos e vim para o Tribunal de Contas. Foi quando a Celina, Figueiró, né? A Celina, foi o Rubem Figueiró que foi meu... Foi o Russo, e depois que ficou só pouco tempo, depois o Figueiró. Foi quando a Celina faleceu. Você lembra? Ela faleceu em novembro, se não me engano, novembro, dezembro. E era a primeira mulher no Tribunal de Contas. E aí me convidaram para vir para o Tribunal de Contas para continuar tendo uma mulher no Tribunal de Contas, que nunca tinha tido. Aí eu pensei muito, analisei, e até hoje pergunto, mas por que você deixou? Eu sabia que provavelmente seria meu último mandato. A gente cansa um pouco e eu estava querendo voltar para cá. A minha ideia era voltar para Campo Grande. Houve aquele convite, aquela oportunidade. E eu achei que era o momento. E para mim foi muito importante, porque quando eu vim para o Tribunal de Contas, a minha ideia, e eu consegui concretizar isso, era analisar dentro do Tribunal de Contas o gasto na educação. E conseguimos fazer isso. Foi a primeira vez que nós fomos para os municípios. Hoje, está normal o Tribunal de Contas ir para os municípios. Na época que eu entrei, não. Por um exemplo, a primeira inspeção que nós fizemos foi Cidrolândia. Fomos ver, por exemplo, eu perguntei ao prefeito, a merenda escolar. Ele não tinha ideia de como era feita a merenda escolar. Nós mostramos para ele como é que estava a merenda, como é que era feita e o horror que estava sendo a merenda escolar. Ele ficou horrorizado, na mesma época, mandou mudar tudo aquilo lá. Mostramos uma escola rural para ele, que as crianças, para atravessar uma pinguela, os pequenininhos iam de 4 em cima da tábua, em cima do córrego, para ir para a escola. Quando mostramos o vídeo para ele, ele foi lá, na mesma hora autorizou a reconstrução de uma pontezinha para arrumar a escola, para chegar as crianças lá, etc. Estou dando um exemplo assim. Sim. Quer dizer, a minha ideia era fazer com que o prefeito percebesse os problemas da educação do seu município, que às vezes eles não percebiam. E na época
nós criamos, o tribunal criou um termo de ajustamento de conduta, um TAC. Foi o primeiro assinado, foi com o prefeito de Sidrolândia, à época. Ele assinou um TAC dizendo, esses são os problemas da educação do seu município, qual é o tempo que o senhor tem para resolver cada um deles. Ele é que tinha que dizer qual o tempo. E nós negociávamos com ele o tempo, quando ele botava muito elástico. Ele assinava o TAC, que durante aquele tempo ele resolveria aqueles problemas. E resolveu. Eu sou muito a favor do TAC, do termo de ajustamento de conduta. Dizer, você tem um problema, você tem um tempo para resolver esse problema. Não é o Tribunal de Contas que vai dizer o tempo. Vai negociar o tempo com o prefeito, porque quem sabe dos seus problemas é o prefeito, do dinheiro e da estrutura que ele tem. Mas tem que ser negociado. Agora não vai, algo que eu sei que pode ser feito em 1 ano, ele me pedir 5 anos para fazer. Então, essa mudança do Tribunal de Contas, que hoje ele faz isso normalmente, eu acho fundamental. Ele ia aos municípios, ver os problemas. Por exemplo, teve um problema lá em Paranhos que a prefeita à época não aceitou. Tinha um cano na escola rural que dava água para os alunos beberem. Era um cano sem torneira, porque a torneira já tinha sumido, que jorrava água o tempo todo e que os alunos tinham que botar a mão em concha ali para tomar água. Era a única coisa que tinha e que não tinha banheiro, que eles iam para o matinho, numa escola rural. E foi uma luta para fazer a prefeita mudar. O banheiro, o sanitário, nós conseguimos que ela fizesse. Mas arrumar a água, fazer com que as crianças bebessem, foi uma guerra. Então, eu estou dizendo isso para dizer que a minha vinda para o Tribunal de Contas, que às vezes muitas as pessoas não entendem, eu acho que foi uma coisa muito boa. Os relatórios todos que foram feitos naquela época, os funcionários saírem para os municípios, hoje corriqueiro, mas que naquela época não era. A senhora respondeu uma pergunta que eu iria fazer sobre essa mudança, já está respondida. E eu queria fazer agora 2 pontos em um sobre o Tribunal de Contas, porque nós entramos nesse assunto. O primeiro deles é que depois de a senhora sair, o Tribunal de Contas não teve mais conselheiras, tem apenas conselheiros. E as informações que circulam depois da saída de Gerson Domingos é de que um outro conselheiro provavelmente vai assumir a sua vaga. O primeiro ponto é esse, eu queria dizer, sobre o prejuízo que representa um órgão como o Tribunal de Contas não ter essa representatividade, uma conselheira. E também como é que a senhora avalia por ter participado, por ter estado lá no Tribunal de Contas como instituição, as questões recentes que o tribunal como instituição esteve no centro de operações da Polícia Federal e tudo mais. Como é que a senhora enxerga essas 2 situações? Primeiro, sobre a questão feminina no Tribunal de Contas. Nós temos uma conselheira substituta, conselheira Patrícia Sarmento, uma gaúcha que está no Tribunal de Contas e tem substituiu um conselheiro durante esse último ano com brilhantismo. Exatamente, até mais técnica, né? E quando houve os afastamentos, ela esteve lá, né? Mas era mesmo com o titular retornando ou sendo ocupado por um outro conselheiro, ela continua lá como técnica? Ela é funcionária de... Ela continua como... São 3 conselheiros substitutos que temos lá. Ela é uma dos conselheiros substitutos. O doutor Célio, o doutor Leandro e a doutora Patrícia. São os 3 conselheiros substitutos. Bom, a conselheira Patrícia esteve nesse ínterim substituindo e com brilhantismo. Uma hora volta uma mulher do Tribunal de Contas, a hora que as forças políticas acharem que há possibilidade disso acontecer, como aconteceu com a Celina, como aconteceu comigo. E isso é conjuntura política, não tem como você dizer que tem de ser assim, não tem de ser, vai acontecer. Acho que as mudanças que você está dizendo, os problemas todos, não são afetos só ao Tribunal de Contas. É o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, daqui, dali, de acolá, a todos os órgãos da atividade, as prefeituras. Se você vê todo dia pipoca, problema nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, no governo federal. Então, é um problema do ser humano, da formação do ser humano e
conjunturas locais e momentâneas. Isso me dá tristeza, claro. Isso é muito ruim para as instituições, para nós que estamos vivendo num país que hoje em dia se diz corrupto, que se diz mal visto, e não é nada disso. Se você olhar a população brasileira, dos 200 milhões de brasileiros, você pode tirar aí 1 milhão que possa ter problemas, mas tem 200 milhões que trabalham, que lutam, que constroem, que estão aí, que vocês aí vêm cedinho para cá, passam o dia trabalhando, etc. Tal. Quer dizer, 200 milhões que lutam por esse país. Então, não é 1 milhão que é mal visto ou que faz mal feito, é que esses aparecem. Estão na mídia, aparecem, etc. Tal, mas o trabalhador que está lá lutando, etc., não está na mídia, mas está construindo, está trabalhando, está fazendo. Então, eu acho que é ruim, mas vamos superar essa fase, tenho certeza. Senador, eu queria, encaminhando para a conversa, não sei se o Instituto vai fazer mais alguma pergunta, mas eu queria pedir a sua opinião sobre um assunto que nós debatemos sempre também. Não teria como não pedir a sua opinião sobre a violência contra a mulher. A senhora, por ter uma personalidade da história política e que percorreu um lugar na política e na educação por tanto tempo, viveu diferentes fases deste drama e que tanto tempo depois continua tão evidente, com os feminicídios, com os casos de agressões a mulheres cada vez mais violentos e que chocam a cada revelação que nós infelizmente temos que trazer. Como é que resolve? Como é que a política de repente pode ajudar a construir um país melhor, mais seguro para as mulheres? Quando eu disse assim, as mulheres estão sofrendo muita violência, eu falei, sempre sofreram. Não é de hoje. Era cobertado pelos pais, pelos maridos, pelos irmãos, pelos patrões, pela sociedade como um todo. Hoje em dia as coisas estão mais claras e a imprensa tem ajudado muito a fazer com que isso chegue facilmente a todas as pessoas. Então, hoje está mais claro e a violência contra a mulher está sendo mais conhecida e mais debatida. Esse é um problema estrutural, mas que tem que ser resolvido. Não tem como a gente deixar de dizer sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Não vai continuar sendo assim se nós tivermos políticas efetivas para isso. Acho que nós estamos avançando, principalmente na área da segurança pública, na área nessa questão de acolhimento e também de fazer com que as pessoas que fazem acometem qualquer tipo de violência contra as mulheres sejam responsabilizados por isso e culpabilizados por isso. Isso já é algo que há pouco tempo a gente não via muito, sempre acobertavam. Hoje em dia não, as coisas estão mais claras. E os governos estão tomando mais pela pressão pública, pela pressão da imprensa, pela pressão da população, está tornando mais eficaz também. Eu acredito que isso vai melhorar um pouco. Mas desde que o homem é homem, há sempre uma luta de homem contra homens, homens e homens contra as mulheres. Eu acho que vai chegar um dia que vai ser de mulheres contra homens também. Mas se você vê a história da humanidade, a briga entre o ser humano faz parte da história da humanidade. Agora, as mulheres começaram a se levantar, porque elas começaram a ter mais poder e a ser mais donas do seu espaço. Quando nós começamos a trabalhar fora, a ter o nosso vencimento, o nosso dinheiro, e ser dona do nosso nariz, nós deixamos de aceitar muito que alguns homens pudessem mandar e usar de violência contra a gente. Mas ainda isso existe muito. A gente está vendo todo dia a imprensa destacando um ou outro caso
quantos casos não aparecem, que estão subreptícios, estão escondidos aí. O que eu posso afirmar é que os governos têm que dar um poder muito grande à justiça e à polícia para coibir. Eu acho que a questão aí é nós termos uma forte aparato policial e jurídico que coíba e que faça com que essa violência de gênero diminua e, quiçá, acabe. Senadora, estamos já encerrando. Última perguntinha aqui, só para a gente poder fechar esse bate-papo, que já foi 1h15 mais ou menos de conversa, bastante tempo, foi bem rápido. Depois dessa trajetória, vereadora, deputada federal, senadora, conselheira, que dicas ou palavras a senhora deixaria para as novas gerações, especialmente para as jovens mulheres que desejam seguir na política ou na educação, por exemplo? Palavra de incentivo. Eu acho que já mencionei isso aqui na nossa conversa. Primeiro, se nós quisermos fazer as coisas acontecerem, serem melhores para nós, para nossa família, para os nossos filhos, para o nosso mundo, nós temos que participar. A participação do ser humano em todas as questões é fundamental. É você dar a sua ideia, é você participar no seu bairro, é você participar na sua igreja, é você estar presente quando precisam, é você não se apequenar. A forma que nós temos de fazer com que o mundo gire a nosso favor é nós podermos dar as nossas ideias e trabalhar para que ele seja melhor. E para que ele seja melhor, nós temos que estar juntos. Ninguém não delegue para os outros fazerem aquilo que você pode fazer. Eu acho que a delegação aí é ruim. A gente tem que ser parceiro. E eu conclamo todas as mulheres campograndenses, sul-mato-grossenses e brasileiras a serem parceiras, a conquistarem o nosso espaço, a estarmos juntos. Não é obrigatoriamente suplantar os homens. Eu nunca pensei nisso e não penso nisso. É estar juntos. É ter palavra, ter voz. Fazer com que as nossas ideias sejam ouvidas. E isso só vai acontecer se nós dermos as caras e participarmos juntos. Então, eu deixo aqui não sei se terminamos, deixo aqui esse libelo às mulheres de participarem. Ex-senadora da República Marisa Serrano, entre muitos outros cargos da política sul-mato-grossense que ela ocupou. Muito obrigado pela entrevista, pela participação, por responder todas as nossas questões. Até uma próxima. Muito obrigada a você, ao Schultz. Dizer que foi um prazer estar aqui, rever um pouco da minha trajetória, da minha história, e dizer que se servir a nosso podcast aqui para que as mulheres sul-mato-grossenses participem mais da vida pública, eu fico muito feliz. Espero que essa minha história de vida auxilie outras mulheres a botar o pé na estrada. Chuto, muito obrigado. Obrigado, até a próxima. Sempre uma honra. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora, você que chegou aqui até o fim deste vídeo para rever os nossos episódios. Confira o nosso conteúdo no canal do YouTube do Política de Primeira, do Primeira Página, e também no portal Primeira Página você revê todos os episódios. Nós te esperamos no próximo. Até lá. É só acessar o